yo, put the belly on the body, make it clutch. She don't watch, now she wanna give crutch. Boy got peas, now she hopping in the pod. Man, in real life, sugar gal, I might forget what. She want dark, so meet me at the top, so she lives the other day. Então, sejam bem-vindos à aula de humanização. Vou apresentar brevemente a nossa matéria. A nossa matéria vai falar, então, um pouquinho sobre a humanização, lembrando que humanização não é algo que eu consiga abrir a cabecinha de vocês e colocar. Na verdade, a gente vai aqui suscitar alguns pontos importantes. Obrigada, Rose, também, meu amor. Nós vamos aqui discutir alguns pontos importantes, nós vamos relembrar algumas coisas que vocês já estudaram durante o curso, e a intenção dessa disciplina é trazer a memória de vocês e relacionar as coisas práticas da enfermagem para que vocês sejam profissionais cada vez mais humanizados. Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês e depois eu disponibilizo os slides com vocês, tá bom? Para que vocês possam ter acesso, possam estudar, possam ler e não ficar com nenhuma dúvida. Deixa eu só arrumar aqui. Ok. Então, vamos lá. Nesse primeiro encontro, vocês têm que lembrar que em atendimento humanizado, nas matérias do EAD, a gente só tem praticamente 2 encontros, né? O encontro, três. Esse encontro agora, um encontro antes da P1 e um encontro antes da P2. Eu vou verificar direitinho o calendário para verificar quando vai ser o nosso próximo encontro antes da P2. Os trabalhos a gente vai fazer da seguinte forma. Vou explicar tudo bonitinho agora para vocês. Então, no comecinho da disciplina, eu vou conseguir elucidar melhor o que é a disciplina e o que eu quero trazer para vocês. Então, nesse momento, eu quero falar sobre o trabalho de 2 pontos. O trabalho de 0 a 2, geralmente, quando nós chamamos aulas presenciais mesmo, eu pedia que fosse apresentado na aula. Porém, o nosso tempo é muito curtinho. Então, quando acontece essa apresentação assim no ao vivo, toma muito tempo da aula, principalmente assim remoto, acaba ficando cansativo às vezes e eu não consigo passar todo o conteúdo proposto. Então, para evitar isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para vocês a parte escrita, mas entendam, não precisa fazer aquela parte escrita de um trabalho dissertativo que vai ter introdução, sabe, capa, desenvolvimento, não, sejam criativos. Na parte escrita, vocês podem fazer no formato livre, em Word, em PDF, em PowerPoint. O que eu exijo só dessa parte escrita? Que vocês tenham feito, que não seja nada copiado da internet. Por favor, usem a criatividade de vocês e vocês desenvolvam. Pode usar qualquer programa, pode fazer uma arte relacionada àquele tema, enfim, qualquer coisa que seja escrita, que esteja explicando aquele tema. A gente sorteia os temas e aí eu posso explanar um pouquinho sobre o que cada tema está exigindo, tá? Então, eu vou sortear, tá? Essa parte do sorteado em sala de aula, esquece. A gente vai sortear hoje, tá? Deixa eu apagar aqui essa parte de escolher. Ninguém vai escolher nada. Opa, saiu tudo. Ninguém vai escolher nada. Eu vou sortear hoje e vocês já saem da aula com o tema sorteado. O ideal é que, obviamente, todos estivessem participando para que a gente pudesse distribuir os temas. Uma vez que talvez tenha alguns colegas que não estejam participando, esses colegas têm que entrar em contato por e-mail e aí eu vou dar o tema, tudo bem? No assunto do e-mail, o e-mail vocês vão mandar para o de sempre, enfermagem.gj@gmail. O assunto tem que ter, prestem atenção, senão depois isso dá problema para correção. No assunto tem que ter o nome completo, tá, da pessoa, o número, esse se lembrar não, vocês têm que saber o número de vocês. Vocês devem ter recebido aí o número de vocês. E a turma que é terceira enfermagem A. O formato livre já falei e vai me enviar até... Deixa eu ver aqui a data. A gente já vai combinar agora a data. Estamos em setembro, então...
finalzinho de novembro. Vamos colocar para o dia 20 de novembro, tá bom? Até dia 20 do 11. Prontinho. Então, até dia 20 do 11 vocês vão enviar esse trabalho. Além disso, vocês vão fazer a parte da apresentação de forma dinâmica. Por exemplo, um vídeo, um áudio. Ah, professora, eu tenho habilidade com música. Eu vou desenvolver uma música com o meu grupo. Pode. Eu vou fazer, deixa eu ver, um teatro, né? Então, se junta aí, faz um teatro a respeito daquele tema. Também pode, tá bom? Então, tem que ter os dois. A parte escrita e um vídeo, tá? Um vídeo explicativo. Como se fosse a apresentação do trabalho, só que em vez de ser em sala de aula, vai ser o vídeo. Dúvidas do trabalho? Pode ser vídeo simples, tá, gente? Vídeo curtinho. Tá, Rose, aí eu vou pedir para você pedir para o Hugo, tá? Eles têm que informar o número de vocês. Vocês devem ter, existe uma lista de chamada e vocês foram matriculados, então vocês têm um número, tá? Então eu vou pedir para você, por favor, entrar em contato com o Hugo e ele passa direitinho o número de vocês, tudo bem? Quem está cuidando dessa parte mais específica, assim, né, mais diretamente da coordenação, é o Hugo. Pode ser em grupo, Renata, grupo de até 4 pessoas. Mais do que isso, ainda mais um trabalho assim, né, que não é apresentação em sala de aula, e fica difícil. Fica difícil eu avaliar vocês. Fica difícil avaliar vocês, o grupo, né? Se vocês forem fazer em grupo, as pessoas, todos os integrantes do grupo têm que aparecer no vídeo, na música, no teatro, naquilo que vocês vão fazer, tá? Então, eu vou pedir para o Hugo providenciar essa parte do número de chamada de vocês e passar para vocês, tudo bem? Independente disso, foquem, porque ó, o trabalho é para ser enviado até dia 20 de novembro. A gente está em setembro. Foquem na pesquisa, foquem na criatividade, em como vocês vão entregar. O número é um detalhe e até lá vocês vão ter número. Tudo bem? Se eu não me engano, eu não tenho certeza se quando vocês entram no terminal web, aparece o número de vocês. Tá? Mas aí eu falo com ele direitinho e peço para ele priorizar isso. Ok? Isso é bem importante. Até para identificar vocês na hora de a gente lançar nota, essas coisas, isso é bem importante. Certo? Então tá bom. Dúvidas do trabalho? Tranquilo? Podemos seguir adiante? Ok. Vou passar os temas agora, tá? A gente já vai fazer a escolha dos temas já já. Então vamos lá. Esses são os 11 temas que podem ser distribuídos entre vocês. Como que eu gostaria que vocês fizessem? Que vocês formassem os grupos hoje ainda, até o final da nossa aula, e me passassem, por exemplo, professora, eu, fulana, vou fazer sozinha. Então, é um grupo, né? Precisa de um tema. Não, eu vou fazer com fulano, ciclano e a ciclana. Então, é outro grupo, tá? Então, vocês me passem pelo chat mesmo, ou passa tudo para a Rose e a Rose me passa, como vocês acharem melhor. E aí, eu já faço um sorteio rapidinho e até o final da aula, cada um vai ter o seu tema. Combinado? Então, pensem nisso na hora do intervalo, aí na hora que a gente der uma pausazinha, e aí eu passo o tema para vocês. Quando a gente sortear os temas que forem sorteados, eu explico direitinho o que é para falar de cada tema, bem bacana, tá? Para não ficar nenhuma dúvida, certo? Combinado? Dúvidas? Ótimo. Então, a gente vai falar um pouquinho aí do que é a nossa matéria, vou explicar algumas coisinhas bem importantes para vocês, e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção para que a gente pudesse ter uma manhã bem proveitosa.
Deixa eu só pegar aqui um detalhe. Só um minutinho. Tá. O nosso segundo encontro, vocês já devem estar mais acostumados do que eu até, 9 e 5, né? Então, quando acabar esse daqui, nem precisa dizer, né? A gente vai junto aí, vai ter encontro agora 9 e 5, às 10 e 10, às 11 e 15, e aí quando encerrar às 11 e 15, né? Depois de começar às 11 e 15, vai até meio de alguma coisa, e aí acabou, tá bom? Então, por isso que eu gostaria que a gente começasse logo. Então, vamos lá. Como que funciona aí o estudo da matéria do EAD? Isso é bem importante, tá? Algumas pessoas acabam negligenciando um pouquinho, né? Não levando tão a sério a matéria do EAD. Então, a matéria do EAD, ela reprova, né? Se você não acompanhar, se você não tirar nota, se você não entregar os trabalhos. Então, sim, é obrigatório a entrega dos trabalhos. É uma matéria que exige um pouquinho mais de vocês, porque a gente tem poucas aulas remotas, poucos encontros. Então, exige que vocês estudem, leiam a apostila que está disponível para vocês no AVA, façam os exercícios. Eu não passei exercícios ainda, porque nós não tivemos ainda essa conversa, tá? Mas a partir de agora, eu vou passar alguns exercícios para vocês. Combinado? Então, vamos lá. Mas é uma bênção, né? O que eu preciso que vocês foquem quando vocês forem estudar? Eu quero estudar para a prova. O que eu preciso focar? Você vai focar na aula remota que a gente está tendo, ok? Nos exercícios para nota que eu vou passar para vocês, que eu vou explicar para vocês como vai funcionar, porque eu vou colocar na plataforma, lá no AVA de vocês, lá no fórum. Existe um fórum para as matérias do EAD. E esse fórum, ele é bem importante, porque é lá que eu vou me comunicar diretamente com vocês, assim como eu tenho feito com o pessoal de radiologia e de farmácia. Então, essas atividades do AVA, apostilas e os vídeos que também estão no AVA. A apostila, ela está dividida por unidades. Na prova, vai cair da unidade 1 até a unidade 8. E os vídeos, cada vídeo é explicando cada unidade. Então, você não pode passar direto sem assistir os vídeos. Os vídeos, eles explicam, esmiuçam o que está naquela unidade. E isso vai ajudar bastante para vocês conseguirem fazer a prova, ok? Então, utilizem esse material que está disponível para vocês. Vamos discutir 3 definições, né? Algumas a gente já discutiu nas outras aulas que vocês tiveram comigo, mas o fato de vocês entenderem essas definições vai nos ajudar no estudo da humanização. Então, vamos lá. O que é saúde para vocês? Respondam, baseado em tudo que a gente já conversou em algum momento dessa vida. Vamos lá, participem. O que é saúde para vocês? Terceiro A. Ok, a Roseli colocou a palavra equilíbrio, Rose também. Isso para mim é uma prova de que vocês entenderam muito do que a gente já conversou em algum momento. Ok, bem-estar físico e mental, não tá errado. Muito bom. Eu fico muito contente, me sinto realizada de saber que vocês absorveram essa parte. Então vamos lá. Nós havíamos conversado em algum momento do curso que a definição da OMS a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, não apenas a ausência de doenças, e que não tem problema, Bruna, e que essa definição ela é uma definição oficial, não está errada, porém ela pode nos dar uma ideia de algo inalcançável, né? Uma coisa que está lá distante, é completo bem-estar físico, mental e social, né? Então, o completo não é
80% não é 70%, não é 90%. Completo é completo, é 100%. E quando a gente fala de estar 100% bem, fisicamente, socialmente, mentalmente, é uma coisa muito difícil. Então, dá uma impressão de que a gente nunca vai estar saudável, né? E não é essa a impressão que a gente quer passar como profissionais da saúde. Muito pelo contrário, nós queremos ensinar, fazer a pessoa entender que a saúde é algo alcançável. E aí a gente tem algumas definições mais complexas, como de dicionários da área da saúde, e aqui eu gosto, né, que eu passo para vocês, que também tem artigos científicos, e é essa daí, ó. Saúde é um estado de razoável harmonia entre o sujeito, a pessoa, o paciente, o cliente e a sua própria realidade. Então, qual é a minha realidade? Dentro da minha realidade, o que dá para ser harmonioso? E isso envolve tudo. Alimentação, atividade física, sono, descanso, trabalho, lazer, ok? Então, uma razoável harmonia. Então, essa é a definição que eu gostaria que vocês, pelo menos na nossa disciplina, vocês gravassem e entendessem que é a mais correta, é a ideal, tudo bem? Se um outro professor em alguma outra disciplina usar a definição da OMS, não tem problema. Imagina, não tem problema nenhum. Também é uma definição aceitável pelos livros, artigos, revistas da área da saúde. Mas na nossa disciplina, e assim para uma compreensão melhor, essa saúde é um estado de razoável harmonia entre o sujeito e sua própria realidade, é a que nós vamos usar. Muito bem, Rose, fico muito feliz pelo seu exemplo. Você está achando um equilíbrio, né? Fisicamente você achou um equilíbrio. Isso é ótimo. E você deve se sentir muito melhor assim, né? E o que é humanização? O que seria a humanização? Sempre que eu ministro essa matéria, eu fico me perguntando, será que realmente tinha necessidade de nós aqui gastarmos um tempo, horas, discutindo como um ser humano deve tratar um outro ser humano de forma mais humana? Será que isso é algo ensinável? Será que isso é algo que não deveria estar implícito, principalmente em pessoas que decidem estudar e trabalhar com a área da saúde? Será que não deveria ser algo, poxa, eu vou fazer enfermagem porque eu realmente quero tratar as pessoas como elas precisam ser tratadas. Quero tratar essa doença de forma realmente humana. Quero que essa pessoa se sinta, né, acolhido. Isso deveria ser automático. Isso deveria ser parte da profissão. Não deveria ser algo ensinado. E aí, eu complemento para vocês que eu não vou conseguir abrir a cabecinha de vocês e enfiar a humanização lá dentro. E isso vai acontecer, é como se fosse caráter, tá? O caráter, eu não mudo o caráter de vocês. Eu ensino para vocês o que é ética, eu ensino para vocês, nós ensinamos, né, para os professores aquilo que é correto, a técnica correta. Quem vai decidir como vai ser feito lá no beira-leito, do lado do paciente, são vocês, tá? Isso é uma decisão diária. A todo momento você tem que tomar essa decisão. E já adianto para vocês que não é fácil, não é nada tão romantizado assim. A profissão da área da saúde é como se fosse um relacionamento. O relacionamento, ele se desgasta, né? E quando você está na profissão, às vezes você está desgastado pelo cansaço, pela falta de alimentação, pela correria. Podem ter N motivos que podem te deixar desgastado. E você não pode descontar isso no paciente. Assim como num relacionamento, quando ele está desgastado, você sempre procura uma forma de renovar aquele relacionamento. Ou significa que aquele relacionamento acabou. E se o relacionamento acabou, o que você tem que fazer? Sair dele. A mesma coisa na profissão de enfermagem. Se por acaso você perceber que não tem mais paciência, já não trata mais o seu paciente com humanização, o seu relacionamento com a enfermagem acabou. Então, por favor, retire-se, né? Não ocupe o lugar de uma outra pessoa que quer fazer aquele trabalho bem feito e não fique maltratando os seus pacientes. Combinado? Então, humanização, necessariamente, ela não é aprendida, ela é uma decisão. Ou você decide ser um profissional humanizado, ou
O automático vai ser você, no meio do cansaço, da correria, quando você liga o automático, você esquece a humanização. E aí você vai acabar sendo grosseiro com o paciente, você vai chamar o paciente de... Qual foi a palavra que usaram esses dias? O paciente era medonho. Foi a palavra que usaram para o paciente, né? E essa pessoa, ela foi chamada a atenção. Né? E é um paciente novo, é um paciente jovem, é um paciente que infelizmente teve um tumor cerebral, precisou passar por algumas cirurgias e de fato ele ficou por enquanto está, né, internado com uma deformação craniana, porque teve que tirar a calota craniana, tudo. E o termo usado pela pessoa foi medonho, esse paciente é medonho. Na frente do paciente, o paciente é acordado, tá? E isso não se faz. E por que será que a pessoa falou dessa forma? Ligou o automático e falou a primeira coisa que deu na cabeça, né? Não teve aí sensibilidade. Então, nós temos que ficar lembrando o tempo todo a forma como a gente fala, as palavras que a gente usa, como a gente trata o acompanhante ou a visita daquele paciente. Só para atualizar um pouquinho vocês, né? Mas quem me acompanha nas redes sociais sabe, hoje eu trabalho em 2 lugares, eu trabalho no hospital. Nesse hospital eu trabalho numa UTI adulto. Por um bom tempo eu fiquei na UTI Covid e agora que o Covid, pelo menos aqui em Santa Catarina, os números têm diminuído bastante, hoje eu tô numa UTI geral, tá? Então UTI que tem cardíaca, neuro e patologias gerais, tá? E de noite eu trabalho numa unidade de saúde que aí em São Paulo, né, principalmente no Guarujá, equivale à UPA da rodoviária, só bem maior, né, a proporção física, e aqui a gente chama de CIS, Centro Integrado de Saúde, tá? E aí eu tô lá eu tô na emergência, depende da noite, às vezes eu fico na emergência, às vezes eu fico na observação, tá bom? Mas, então, alguns exemplos que eu vou trazer para vocês são exemplos bem atuais de tudo que eu tenho vivenciado, tudo que eu tenho aprendido, né? A gente aprende todos os dias na enfermagem, então é bem bacana porque eu consigo trazer algumas coisas bem atuais para vocês. Combinado? Só para situar vocês. Então, o que que é? Obrigada, Júlia. Isso é uma questão, eu vou ser bem sincera, né? Quando a gente gosta muito daquilo que a gente faz, e a assistência para mim é uma paixão, né? Nem sempre remunera como, como talvez a gente quisesse. E isso é uma discussão que eu vejo bastante nas redes sociais. Eu participo de um grupo onde estudantes recém-formados, né, colocam lá suas dúvidas, fazem perguntas de oportunidades de emprego. E eu vejo muita gente falando de dinheiro. Olha, fazer enfermagem pelo dinheiro é melhor então você não fazer, tá? É melhor você não trabalhar. Não pode ser pelo dinheiro. Enfermagem realmente tem que ser, como eu falei para um colega, né? Que ele perguntou, poxa, mas e agora você voltou para UTI, né? Como é que tá sendo? Tá sendo muito cansativo? Eu falei, olha, parece que eu tô apaixonada, né? Aqueles barulhos, o barulho do monitor, o barulho das bombas de infusão, aquela correria, aquilo tudo me encanta. Então, o cansaço, basta um sono, uma dormida, né? Descansar um pouquinho e eu já fico com saudade do hospital, né? Então, quando a gente gosta muito da assistência, compensa. Compensa a olheira, compensa o cansaço, compensa tudo, né? Então, não é só uma questão de ter pique. E quando o profissional trabalha em 2, aí sim é uma questão de necessidade por conta da remuneração. Então, eu não reclamo da remuneração, ok? Tenho apenas consciência disso. Então, para eu conseguir conquistar algumas coisas, eu mantenho atualmente 2, ok? Para a qualidade de vida é um pouquinho mais difícil, né? Fazer 24 horas direto, de fato, é um pouquinho mais difícil. Mas vale a pena.
né? Me sinto realizada, me sinto feliz, e isso é muito, muito, muito bom, tá bom? Então, mas voltando aí no nosso assunto, sim, Bruna, sim. Acho que fica mais evidente o meu rostinho de cansaço por conta que eu acabei de chegar assim, né? Então, no susto, então realmente fica mais evidente. Mas sim, eu estou muito, muito feliz e muito realizada. Obrigada. E o que é, então, humanização? Vai ser o ato, o efeito de a gente humanizar. Humanizar alguma coisa, humanizar um atendimento, humanizar uma ação, humanizar um procedimento. De tornar mais benévolo, de tornar mais sociável. Isso seria, grosseiramente, se a gente fosse resumir, o que é humanização. E aí, na apostila de vocês, tem essa definição. Humanização é um processo no qual a intenção é tornar determinada coisa ou situação mais humana, mais benévola e acolhedora. Quando a gente fala a palavra acolhedora, o que a gente lembra? Uma coisa que abraça, né? É acolhedora, dá vontade de abraçar. Bom, então, quando a gente pensa nessa questão de acolhimento, é assim que eu tenho que fazer o meu paciente se sentir, o acompanhante dele. Teve, numa das provas de humanização, eu fiz uma pergunta que era mais ou menos assim, né? Era bem específico. Se na maternidade, você tem que cuidar de quem numa maternidade? Da mãe? Da mãe do bebê? Só do bebê? Da mãe do bebê, dos acompanhantes, do pai, do vô, da avó, do tio, da tia, da visita. E a pessoa respondeu que era da mãe do bebê, e só. E me questionou, porque obviamente a resposta estava errada, né? No gabarito saiu errado. E a pessoa me questionou, mas não, eu tenho que cuidar de acompanhante, eu tenho que cuidar de visitante, tenho que cuidar da mãe do bebê e só. Não, né? A mãe e o bebê, se aquelas pessoas foram visitar a mãe e o bebê, se é a avó da criança, né? Se é, enfim, alguém que foi visitar aquela mãezinha, são pessoas importantes para aquele paciente. Se eu trato mal aquele acompanhante, se eu trato mal aquela visita, consequentemente isso vai afetar o meu paciente. Exatamente, Roseli, é um conjunto, né? Então eu tenho que tratar bem a mãe, o pai, se aquele hospital que você trabalha, ele permite que entre 10 pessoas de uma vez, então você tem que tratar todo mundo com humanização. Eu não vou tratar bem a mãe, o filho, né, o bebezinho, e quando vier o pai fazer uma pergunta, fala, paciente é ela, tô falando com ela. Isso não se faz, tá? Existem algumas situações de atendimento ao público que a gente vê isso, né? E eu estou falando com o paciente, não quer ouvir o marido, não quer ouvir a esposa, não quer ouvir o filho. Mas espera aí, aquele paciente, aquela pessoa vem acompanhado de toda aquela carga. Muitas vezes a informação que o pai vai dar, que a avó vai dar, ela é tão importante quanto, às vezes, mais importante do que o paciente. O paciente pode mentir, o paciente pode esquecer, o paciente pode estar sobre uma pressão, né, sobre um estresse, que ele não vai conseguir transmitir a informação. E, às vezes, o acompanhante ele vai conseguir transmitir melhor. Tem acompanhante que atrapalha? Tem. Mas aí vai de você ter sabedoria e maturidade para você separar, né? Qual é a informação mais importante e a informação menos importante. Exatamente, Graziele. Todos estão sofrendo com a situação. Então a gente não pode simplesmente falar, meu paciente é esse, com aquela pessoa eu não falo, eu não respondo, eu não oriento. Isso não existe. Tudo bem? Então, é ser acolhedor e humano com todos envolvidos no processo. O que é ética? Bom, quando a gente fala de ética, nesse momento eu quero focar no código de ética profissional, tá? Mas para a gente elucidar algumas coisas, a gente tem que lembrar que ética é o modo de ser, é o caráter da pessoa, tá? E a moral, só para a gente diferenciar, vai estar relativo aos costumes. Então, por exemplo, seria moral, corretamente moral, eu ir para a igreja, para a missa, de biquíni? Sim ou não? Só de biquíni. Mais alguém?
A Bruna respondeu no privado, mas respondeu. Quem mais? Alguém acha moral ir para a missa só de biquíni? Não, a Rose respondeu também. É isso aí, a Júlia... Bom, então todos nós concordamos que moralmente não seria bacana, né? Não seria moral ir à igreja de biquíni, a missa de biquíni. É imoral ir de biquíni à praia, já que a gente mora no litoral? Aqui também é litoral. Também não, né? Ir à praia de biquíni, aceitável na nossa, nos nossos costumes, na nossa cultura, é super tranquilo. Agora, se nós estivéssemos na sala de aula, eu gosto de fazer isso na sala de aula, né? Porque tá todo mundo presencialmente e a gente consegue ver, mas presencialmente, vai, ou aí você, onde você tá. É que onde vocês estão em casa, né? Em casa tudo bem, mas vamos lá. Se a gente estivesse na sala de aula, todo mundo na sala de aula, a mulherada ia estar aí de coque, de cabelo preso, de cabelo solto, né? Mas com a cabeça descoberta, né? Com a exceção minha aqui, que eu acabei de chegar e não deu tempo de tirar. Mas, de qualquer forma, é verdade, Rose. Não é legal nem entrar no supermercado de biquíni. Mas a cabeça, no Brasil, não tem problema nenhum a mulher andar com a cabeça descoberta. Para um muçulmano, né, a mulher não pode, pelos costumes, né, não é moral andar com a cabeça descoberta. Uma mulher que anda com a cabeça descoberta na rua, em público, ela é uma espetaculosa, ela é uma pessoa, ela se aproxima, ou é pior do que uma prostituta, né? Ela está mostrando algo que só o seu marido pode ver. Tá? Então, ou só os homens da família podem ver. Então, de cultura para cultura, de país para país, isso pode mudar, tá? Um país grande como o nosso, que nós temos várias culturas misturadas, né? Isso também é muito evidente. Então, por exemplo, eu tô aqui, não é tão longe de São Paulo, tô a 10 horas, 10, 12 horas de São Paulo, de carro, por exemplo. Mas algumas coisas são diferentes. Então, quando eu vou comprar pão, às vezes eu esqueço, chego lá e falo, me vê 3 médias. É 3 médias? Vai tomar aqui? Ai, nossa, não, porque aqui média é só o cafezinho com leite. Aqui é só pão francês, eles não entendem por média. E aí a gente consegue pedir média. Assim como o carioca pede o pão, né, pão francês, o pão média, eles pedem como cacetinho, né? Então cada lugar tem uma forma de falar. E aí vem isso só evidenciando que a moral ela é relativa aos costumes. Em Salvador é vara, né? Então, em cada lugar vai ter um nome, vai ter uma forma de você chamar. Isso também aquilo que é relacionado à moral. Em alguns lugares, algumas coisas são aceitáveis, em outros lugares são inaceitáveis. Tudo bem? Beleza. Então, continuando. Aqui também só para diferenciar, tá? O que é ético, o que não é ético. Mas basicamente o que é ético trata de bem e mal e o que é moral trata do que é certo e errado. O nosso foco é no código de ética, tá? Da nossa disciplina aqui é o código de ética. E olha só o que Gelain, em 1998, escreveu sobre código de ética. Ele reúne normas e princípios, direitos e deveres, né? As pessoas gostam muito de direitos, mas esquecem dos deveres, pertinentes à conduta ética do profissional, que deverá ser assumido por todos. Então, não é assim, eu sou ética, você não. Eu estava muito cansada, por isso que eu não fui ética. Eu me esqueci, por isso que eu não fui ética. Ninguém nunca me explicou, por isso que eu não fui. Isso não existe, tá? Quando vocês se formarem, vocês vão fazer o juramento de enfermagem e no juramento você promete cumprir o código de ética. Conhecendo ou não conhecendo, você jura cumprir. Então, você pode ser processado e o seu corém pode ser cassado caso você descumpra o código de ética. É um instrumento legal, então você pode ser processado, tá? Que reúne um conjunto de normas, princípios morais e de direitos relativos à profissão e ao seu exercício, ok? Nesse caso já foi Janine Schimmer, que escreveu em 2006. Combinado? Agora a gente tem aí a definição do que é humanização,
ética e saúde. Se saúde significa equilíbrio, ética é o código de ética que a gente tem que cumprir, e humanização é tornar algo mais benévolo, se eu for um profissional que eu tenho equilíbrio, eu entendi qual é o